E aí galera, beleza? Aqui fala Adriano Genini com mais uma aula sobre CSS 3 para vocês. Hoje eu vou ensinar como você pode conseguir um degradê apenas com o CSS. Ou seja, aquele trabalho que você tinha de abrir um software como Fireworks, Photoshop ou qualquer outro que você use, criar a imagem, vir para o CSS, fazer aquela velha montagem, código daqui, código dali, isso acabou, tá? Se você quer apenas um degradê, você já não precisa mais criar uma imagem, você não precisa de um software de imagem para isso. Provando o que eu estou falando, eu criei uma div, tá? Eu tenho um arquivo chamado degradê.html. Dentro dele eu tenho uma div onde eu atribuí um ID chamado degradê, obviamente sem acento. Vou até distanciar aqui para ficar mais visível. Bacana. Tem uma chamada para um arquivo degradê.css e aqui eu tenho o arquivo degradê.css. Eu vou abrir esse arquivo aqui no navegador. Eu vou usar o Firefox para esse exemplo, tá? Deixa eu trazer aqui a telinha para cá. Bacana. Então olha só, tá em branco, obviamente, não tem nada, tá? Então deixa eu só fazer algumas coisas aqui antes da gente passar para o degradê propriamente dito. Vamos manipular aqui a nossa div degradê. Eu vou colocar uma largura para ela de 400 pixels e vou colocar uma altura de 300 pixels. Só para a gente ver como ela tá, eu vou colocar um background color cinza. Aqui, vamos dar uma olhada lá no Firefox. Então você está vendo aqui a nossa div. Bacana. Só que agora eu quero colocar um degradê. Eu não quero uma cor de fundo, eu quero um degradê de fundo. Então como é que vai funcionar? Ao invés de background, eu vou usar o background image, mas eu não vou colocar uma imagem, tá? E aqui eu vou colocar um gradiente do tipo radial gradient. E aqui eu vou determinar, por exemplo, ele vai de 40 pixels para 60 pixels. O estilo dele, eu vou dizer que vai ser Circle. Eu tenho algumas variações dele. Eu vou colocar aqui o Closest Side. Bacana. Isso é uma variação, tá? Você tem várias variações. Você tem o Contain, você tem o Cycle Cover, você tem o Farthest Side. Você tem uma série de opções. E nesse exemplo eu vou usar o Closest Side. E aqui eu vou colocar as cores, por exemplo. O degradê ele precisa de 3 cores. Eu vou colocar um cinza mais claro, um cinza mais escuro no caso, e o cinza mais claro novamente. Bah, vou salvar. Não vai funcionar ainda, mas eu vou só mostrar a você que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? O curso de CSS 3 ele acabou de ser lançado, a gente acabou de terminar de gravar, lançar no site. E para quem for fazer o curso de CSS 3, não só vai ver tudo sobre gradiente, como vai perceber também que muita coisa do CSS 3 ainda está em discussão. Algumas a W3C já aprovou, já bateu o martelo e vai ser definitivo, outras ainda está em discussão. Algumas coisas podem ficar, outras podem sair. E qual o problema disso, Adriano? O que é que isso tem a ver com essa aula? Tem a ver pelo seguinte: por se tratar de coisas que ainda não são definitivas, alguns navegadores, para ser sincero, quase nenhum navegador dá suporte à propriedade nativa. Então, por exemplo, para que eu consiga fazer isso funcionar, eu tenho que usar o prefixo do Mozilla, -mos, traço. Se fosse para o Opera, seria o O. Se fosse para Microsoft, MS. Se fosse para Safari e Chrome, WebKit. Bacana? Então vou usar o Moz. Várias coisas do CSS 3 ainda no momento em que essa aula foi gravada só funcionam se a gente colocar o prefixo proprietário, ou Mozilla, ou Chrome, enfim. Vou salvar, vou lá no navegador e vou dar um F5. Olha só. Agora o degradê funcionou. Mas se eu vier aqui e visualizar isso aqui no Google Chrome, por exemplo,
Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Não funcionou. Por quê? Porque não dá suporte nativo ainda ao gradiente. A não ser que eu coloque, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos ver se ele dá suporte com o prefixo proprietário. Agora foi. Em compensação, o Firefox deixou de funcionar. Aí, em geral, o que o pessoal faz é repetir essa linha de comando e colocar para todos os prefixos proprietários. Assim você consegue fazer funcionar. De antemão, eu já adianto, e acho que isso não é surpresa para ninguém, o Internet Explorer é o pior navegador em termos das coisas do CSS 3. Muita coisa simplesmente não funciona com prefixo nenhum, infelizmente. Eu acho que a Microsoft só tem a perder com isso, mas enfim. Acredito que vai chegar um dia em que a gente não vai precisar mais se preocupar com o navegador. O navegador é que vai precisar só se preocupar com a W3C e nosso problema está suprido. Mas antes do radial, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Repeating. E eu vou visualizar agora o que é que aconteceu com esse repeating. Ou seja, eu mandei ele repetir, só isso. E aí ele vai repetir o gradiente. Bacana? Vamos gerar só mais um modelo de gradiente para a gente ver o que eu posso fazer. Esse aqui é o radial. Tá? Eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar, por exemplo... Vou colocar aqui 200 e aqui eu vou colocar 260. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Olha lá, você vê que já mudou. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 60. Vamos ver. Ele vai variar, naturalmente. Se eu colocar só duas cores, o que será que vai acontecer? Vamos salvar. Olha lá. E eu vou voltar mais uma vez. E vou mudar, você vê que eu coloquei aqui o closest side. Vou deixar só circle. E aí eu gero o gradiente mais conhecido de todos, que é só a mistura de cores. Parece uma imagem, mas isso não é uma imagem. Bacana?